Só novamente agradecer aí todo o apoio, né, do grupo aqui de Volta Redonda, né? Eu acho que as duas mesas foram bastante interessantes, assim, acho que fecharam muito bem a ideia. Essa segunda mesa, fundamental a presença da indústria, né, da representação da indústria e do governo, de esclarecer também que a UF, né, ela está num processo de mapeamento, né, de todas as suas ofertas, né, da mesma forma que o município aqui tem, né, o banco de currículos, né, das pessoas que estão habilitadas, capacitadas, a universidade está fazendo um mapeamento de todas as possibilidades de ofertas de pesquisas aplicadas nos seus laboratórios. E Volta Redonda está convidada, né, a universidade aqui, está convidada a preencher esse cadastro para que esteja disponível para qualquer empresário, né, para qualquer um que queira consultar e descobrir lá. A universidade ela pode me atender nesse tipo de ação. Então, assim, hoje o nosso cadastro ele não está completo, né? Vai ser fruto também, vai gerar um catálogo mais completo, mas na internet já tem alguma coisa, mas está muito concentrado com as ações de Niterói. Então, eu estou aproveitando o ensejo que o Gessé colocou aqui, né, conclamando aí os nossos colegas de Volta Redonda para preencherem nosso cadastro, né, para que isso aí facilite essa comunicação, porque eu acho que é fundamental, né, para que tudo isso dê certo, né, tudo isso que nós queremos, né, dê certo, é que essa comunicação se estabeleça, né. Pelo que eu estou vendo, já tem muita coisa muito bem estabelecida aqui em Volta Redonda, né? Então, não é à toa que as pessoas estão conversando e estão por aí. Eu acho que agora é a gente conseguir fazer com que concretizem novas ações, né, importantes para o desenvolvimento regional, né? Agradeço aí quem ficou até o final aí. Obrigada. A minha intenção aqui é apresentar um pouco do contexto da atividade da PROP nos últimos 2 anos, desde que a gente está lá à frente da Pró-Reitoria, com o nosso planejamento para os próximos anos. Isso para dar um contexto global de como a gente tem trabalhado e como a gente pretende trabalhar junto com vocês, naturalmente, mas também, mais especificamente, no sentido de trazer para cá o que a gente tem chamado de PROP itinerante. A PROP itinerante nada mais é do que parte de um programa coordenado pela PROP, com recursos do PDIC, do Programa de Desenvolvimento Institucional, do Plano de Desenvolvimento Institucional, que é o planejamento, vamos dizer assim, estratégico da universidade, que a cada ano a comissão que envolve os diretores e outros representantes estabelece alguns planos e aloca recursos para o desenvolvimento, então, de atividades estruturantes para a universidade. E nós propusemos, ano passado, a construção de um programa de fortalecimento acadêmico dos polos, e toda a comissão entendeu como muito importante, de fato. Então, nós temos algum recurso esse ano para esse programa, e nós decidimos que, ao invés de nós criarmos na Pró-Reitoria um edital para que esses recursos, ou mais do que os recursos, todas as ações que poderiam estar envolvidas nesse programa saísse lá da Pró-Reitoria, nós resolvemos que no primeiro semestre nós visitaríamos todos os polos, naturalmente ao escutar vocês, né, para a gente poder aprender um pouco com a condição atual, quais são as dificuldades, quais são as oportunidades e como que a Pró-Reitoria pode colaborar para esse fortalecimento dos polos, principalmente porque os polos são muito diferentes, né? Aqui, Volta Redonda também tem suas heterogeneidades do ponto de vista do amadurecimento de áreas, etc., e mesmo entre os polos também eles são muito diferentes, né? Então, é fundamental que a gente escute um pouco para que, a partir dessa nossa visita, a gente possa construir, então, um plano para o segundo semestre, que não vai resolver, obviamente, né? O processo de amadurecimento é um processo de médio e longo prazo, mas a gente espera poder colaborar de alguma forma para resolver os problemas mais imediatos. Bom, tendo feito essa introdução, eu vou fazer, então, uma apresentação, como eu disse, basicamente para contextualizar as atividades da PROP dentro de uma perspectiva mais global de produção de conhecimento. Você pode abrir o próximo slide? Pode abrir o slide todo, são 3 círculos. Se nós utilizarmos 3 indicadores de riqueza nos países atuais do mundo, de população maior que 100 milhões de habitantes,
Nós temos aí 12, 13 países. PIB maior que 400 bilhões, em torno de 8 países, e área territorial maior do que 4 milhões de quilômetros quadrados, sobram Rússia, Estados Unidos, China e Brasil. Ou seja, do ponto de vista de matéria-prima, se é que a gente pode chamar assim, vou ficar para cá para não ficar de costa aqui para vocês, mas do ponto de vista de matéria-prima, nós estamos entre os poucos países que possuem bastante território, dinheiro, gente. O que vai naturalmente diferenciar é a capacidade de gerenciar e produzir conhecimento. Então, numa sociedade de conhecimento que nós vivemos, existe naturalmente uma relação de produção e consumo. Naturalmente que, em primeiro lugar, como uma sociedade de consumo, nós temos que conhecer nossos direitos como consumidores, né? Porque 100% dos indivíduos vivos são consumidores de conhecimento, né? Isso quer dizer, o fato de estarmos aqui na refrigeração, no vestuário, no alimento, etc., etc., todos nós somos consumidores de conhecimento. A questão central é se nós ficaremos apenas como consumidores conscientes ou se participaremos da produção do conhecimento. Essa é, sem dúvida nenhuma, numa sociedade onde o conhecimento é a moeda corrente, a nossa capacidade de sermos produtores de conhecimento, sem dúvida nenhuma, é que vai fazer o diferencial dentro daqueles países que possuem o potencial e necessariamente, ou criará oportunidade para que nós tenhamos mais poder, né, individualmente, institucionalmente, como país. Não poder no ponto de vista de oprimir o outro, mas de definir seus próprios destinos. Então, esse que é o contexto global que nós nos serimos. Do ponto de vista da produção do conhecimento, e aí eu não vou entrar, obviamente, no detalhe de produção de conhecimento básico, aplicado, somente assim para fins de abordagem do problema, de modo geral. Esse já é um gráfico relativamente antigo, no mundo tão rápido, né? Ele já é muito antigo, 2005, mas vale para o conceito que eu quero chamar a atenção. Se nós medirmos produção do conhecimento na forma de artigos publicados em periódicos indexados, por exemplo, pelo ISI, né, hoje em dia o Web of Science, que a gente tem acesso através do periódico, portal de periódico da CAPES, os Estados Unidos produz aí quase 1/3 da produção científica mundial. Nessa época, seguido por Japão, Alemanha, Inglaterra, França, não por coincidência, um ranking intimamente relacionado também ao ranking do PIB mundial. Hoje, você observa que a China estava em 6º lugar, hoje ela está em 2º lugar, também em relação ao PIB. Quer dizer, o caso da China valida essa informação, de que é uma relação íntima entre produção do conhecimento e riqueza. Então, cria-se um círculo virtuoso, né, onde quem mais produz conhecimento gera riqueza, investe mais em produção do conhecimento, e assim sucessivamente. Se nós olharmos ao longo das décadas, o Brasil tem crescido de maneira mais rápida do que a média mundial, e na linha azul é o Brasil, e linha rosa a média mundial, 4, 5 vezes mais rápida do que a média mundial tem sido a taxa de crescimento de produção científica do Brasil. Se nós compararmos aos nossos irmãos da América Latina, nosso crescimento é, sem dúvida nenhuma, muito melhor. Se nós nos compararmos ali na linha verde, crescimento mais rápido, com países tradicionais como Dinamarca, por Israel, Polônia e, mais recentemente, Suécia, Rússia, nossa produção do conhecimento já ultrapassou todos esses países com muito mais tradição de produção científica. Então, esse é metade do copo cheio, né? Esse é o lado bom da história, né? Mas tem o lado ruim, que nós ainda estamos muito longe, de fato, dos países líderes mundiais. Muito longe, né? Ora, tudo bem, esse é o problema. E qual é a solução? A solução não é simples, mas nós temos alguns elementos centrais que nos apontam atitudes que possam colaborar para resolver os problemas. Por exemplo, o Brasil possui um perfil muito claro de produção do conhecimento intimamente relacionado à pós-graduação, estrito senso, particularmente, né? Mais especificamente a formação de doutores. Observe que as duas curvas ali, não importa nem em qual lado nós estejamos nos referindo, mas mostra praticamente a mesma curva para formação de doutores e número de artigos publicados. Então, esse é um perfil muito particular do Brasil, né? Na Europa, Estados Unidos, não é tanto assim, mas no Brasil, sem dúvida nenhuma,
a nossa produção do conhecimento se vê intimamente relacionada à produção dos nossos alunos, né? Nesse sentido, é fundamental que nós exijamos das instituições do país as condições, mas nós temos que ter uma atitude verdadeiramente de transformar a nossa realidade. A relação com o aluno, a atitude do aluno, a atitude do orientador junto ao aluno é, sem dúvida nenhuma, um diferencial. Eu gosto de dizer isso porque muitas vezes a gente tem uma postura um tanto quanto oral, né, de aguardar as coisas acontecerem para que a gente faça a nossa parte. Sem dúvida nenhuma, nós temos que trocar a roda com o carro andando, né? Então, se a gente tiver uma atitude realmente agressiva de captação de recursos, de integração, de colaboração, a gente, sem dúvida nenhuma, consegue realizar, até mesmo em condições adversas, o que foi que aconteceu com o Brasil no passado recente, nos últimos 20 anos, sem contar aí, talvez, os últimos 8 anos, né, que a gente teve um avanço em aporte de recursos para a pesquisa muito grande em termos relativos, né? Nós ainda aplicamos no Brasil aí cerca de 1,3% do PIB em ciência, tecnologia e inovação, onde o ideal, ou pelo menos o adequado, comparativamente a outros países, seria em torno de 2% do PIB. Mas, se nós olharmos aí o que vinha acontecendo há 20 anos atrás, foi um crescimento muito grande. Então, a captação de recursos, a nossa atitude nesse sentido é fundamental, porque o Brasil cresceu aceleradamente, ou começou a se destacar do bolo no momento onde as condições de recursos financeiros disponíveis à pesquisa ainda eram muito ruins. Então, isso mostrando assim, um ponto muito valorizado fora do país, muitos de nós aqui, muitos de vocês têm essa experiência. Todos os pesquisadores fora do Brasil valorizam muito essa atitude do brasileiro de resolver os problemas, de não se acanhar com as dificuldades. Então, esse é um ponto muito positivo da nossa atitude. Mas não se preocupe se a questão da publicação for difícil para alguns de nós. O Darwin também achava que era muito mais interessante observar a natureza, né? Realizar a atividade fim é muito mais prazeroso do que gerar a documentação e divulgar o seu resultado do trabalho, mas não há dúvida que isso é necessário, né? Muito embora se possa ter crítica, e todos nós temos, de uma excessiva quantificação da produção científica, mas não há dúvida de que esse é um indicador mais importante que a gente tem hoje disponível no ponto de vista de comparação entre instituições e pesquisadores. A gente tem que, se a gente quer discordar dos indicadores, a gente tem que entrar no sistema para poder mudar esses indicadores, o que nos obriga, sem dúvida nenhuma, também olhar para o aspecto da capacidade de produção científica, tanto quantitativamente quanto qualitativamente. Obviamente, vocês não vão ver esses números, mas o que importa aqui é mostrar que nós temos um outro gargalo, além da questão financeira do comportamento, que é o número de pesquisadores. No canto de cá, na esquerda de vocês, mostra o número de pesquisadores nos diferentes países. Lá no alto nós temos os Estados Unidos, com cerca de 1,5 milhão, a China também, com mais ou menos a mesma quantidade, e os outros países muito abaixo, em números absolutos. No lado de lá, em azul, na direita de vocês, mostra o número de pesquisadores em relação ao total de trabalhadores no país. E o Brasil fica muito lá embaixo. Então, observe que a China, mesmo equiparado para o total de trabalhadores, tem uma posição razoável e precisam melhorar muito. Teve uma foto no Globo, talvez um mês atrás, não sei se alguns de vocês viram, era uma coisa inacreditável, né? Era uma foto assim do alto, numa entrada, era num corredor muito grande, tinha um mar de pessoas, ele devia ter, não sei, algumas centenas de pessoas. A legenda da figura dizia: fila de candidatos para o doutorado da Universidade de Huntsai. Então, tinha centenas de pessoas para entrar para um doutorado em uma universidade. Então, do ponto de vista quantitativo, China é sempre uma coisa muito absurda, mas mesmo assim, eles, comparativamente ao total de trabalhadores do país, estão numa situação um pouco melhor do que o Brasil. O que aponta que nós ainda temos chance de, não, obviamente, copiarmos a China, longe disso, tem uma opção de problemas para a gente não repetir, mas do ponto de vista de produção de gente capacitada para produzir conhecimento, a gente está numa situação ainda muito próxima. No Brasil, mais um clique, a questão da disponibilidade de recursos financeiros mudou radicalmente com a criação dos chamados fundos setoriais. Eles foram criados no final do governo Fernando Henrique, onde esses fundos setoriais criaram uma lógica muito interessante, que foi através de lei, parte
da arrecadação tributária das diferentes atividades econômicas alimentam os fundos setoriais, então, atividades de mineração, de energia elétrica, de saúde, etc., etc. E esses fundos são protegidos por lei, e mais importante do que ter o dinheiro, ou tão importante quanto, mais importante não, tão importante quanto do que ter os recursos financeiros, tem sido a regularidade com que as chamadas públicas têm sido apresentadas à comunidade com financiamento dos fundos. Isso vem acontecido regularmente desde o ano de 2000. Então, mudou o governo e os fundos setoriais continuam colocando recursos financeiros para a infraestrutura de pesquisa, o que tem sido muito bom no Brasil, inclusive do ponto de vista de nós exercitarmos a nossa capacidade de planejamento. Isso é algo novo para o país como um todo, né? E para a ciência não é diferente. Nós vínhamos sempre resolvendo o problema só do dia ou, no máximo, da semana seguinte, né? E os fundos setoriais já apresentaram essa oportunidade de a gente se planejar um pouco mais a longo prazo. Quando eu falo de atitude, eu falo, por exemplo, na captação de recursos, não só a FINEP, mas FAPERJ, principalmente, aqui no Estado do Rio. Essa foi uma mudança também radical, com toda a discordância que a gente possa ter do governo do Estado. Não há dúvida nenhuma que a gente tem que reconhecer ao pessoal da PROP chegando aí, professor André, professor Valquimar, toda a equipe. Depois eu vou falar rapidamente desse programa. Mas no Estado do Rio de Janeiro, a FAPERJ, nos últimos 5 anos, né, na mudança do governo do Sérgio Cabral, colocou quase o quádruplo de recursos que a FAPERJ vinha colocando anteriormente. Mais do que colocar o recurso orçamentário, é o financeiro. Se a gente vai aprendendo um pouquinho na administração pública, quer dizer, a FAPERJ tinha antes, no orçamento, recursos alocados, mas o dinheiro efetivamente não chegava porque era um caixa único do governo do Estado, não se respeitava a Constituição Estadual, que destinava 2% da arrecadação tributária líquida para a FAPERJ. Isso passou a ser cumprido, que fez com que 70 milhões por ano pulasse para 280 milhões por ano recursos da FAPERJ. Então, tem muito recurso financeiro disponível. Como eu disse, ainda menos do que o necessário para a gente mudar de patamar. Mas, realmente, não há dúvida nenhuma que temos que reconhecer que foi uma mudança muito importante do ambiente. Bom, do ponto de vista da UF, aí trazendo agora, né, a gente foi do mundo, país, Estado, e para trazendo para dentro da UF, não que a gente tenha que se acanhar aqui para dentro, pelo contrário, mas para a gente trazer um pouco mais para o contexto da nossa universidade, quais são os desafios e oportunidades. Vocês sabem que a UF ela tem a sede em Niterói, mas ela, sem dúvida nenhuma, é a segunda universidade com maior interiorização no seu estado de sede, né? Nós temos 6 polos constituídos como polos, mas temos várias outras escolas espalhadas por todo o estado do Rio de Janeiro. Isso é extremamente valoroso do ponto de vista da nossa oportunidade de efetivamente contribuir para a melhoria das condições do nosso estado. Nós temos desde Angra dos Reis até Bom Jesus de Itabapoana, passando por todas as regiões do estado, nós temos atividade da UF acontecendo. Isso é uma oportunidade muito, muito grande. Além de nós estarmos capilarizados no estado, nós temos números realmente assombrosos. Qualquer número que nós apresentarmos aqui em quantidade de alunos, particularmente, vai estar errado, porque a todo dia mais alunos entram na nossa universidade. Se nós considerarmos ainda a Universidade Aberta do Brasil, do ensino à distância, esse número, então, ordens de grandeza superior, mas nós temos aí mais de 30 mil, se calcula que até 2012 sejamos 40 mil alunos de graduação, mais de 5 mil de mestrado, doutorado, e mais de 7 mil de lato sensu. Somos muitos alunos, isso, na verdade, é uma população de uma pequena cidade, né, quantidade de alunos. Docentes, hoje nós já somos 3.100 professores, aí também já está defasada essa informação, mas o que vale aqui, que eu quero chamar a atenção, é que a nossa proporção de doutores ainda é menor do que universidades comparáveis à UF, do ponto de vista do seu tamanho, né? Nós temos aí, no levantamento que fizemos recente, numa comissão lá do Conselho de Ensino e Pesquisa, de 66% de doutores, e se a gente comparar, por exemplo, o FMG, Federal do Rio Grande do Sul, Federal de Pernambuco, que são semelhantes, esses números chegam a 78%, 82%. Então, nós precisamos elevar esse patamar, não simplesmente por elevar o patamar de doutores, não é isso. É claro que existem especificidades, nem todas as áreas necessariamente
precisam ter 100% dos seus docentes como doutores, algumas áreas particulares, quando a relação de formação de profissionais para o mercado de atividade fim como medicina, direito, administração, existem naturalmente especificidades, mas ainda assim, mesmo se nós considerarmos as especificidades, o total do nosso corpo docente precisa ter uma proporção maior de doutores para o bem da própria instituição e da nossa força de captação de recursos, de realizar mais. Se a gente considerar um período de contratação, isso aí são, desculpe, ainda vou chegar na parte da contratação, mas se, por um lado, nossa proporção de doutores ainda é inferior comparativamente a universidades semelhantes à nossa, por outro lado, nós temos indicadores muito interessantes, que são, se nós utilizarmos o indicador pesquisadores do CNPq, isso é uma bolsa chamada Bolsa de Produtividade. Eu sei, obviamente, que eu estou sendo redundante para muita gente, mas talvez algumas pessoas não estejam familiarizadas com esses indicadores. Mas existe uma bolsa de produtividade do CNPq, que é, né, o órgão do Ministério de Ciência e Tecnologia, e que, naturalmente, para se conseguir essa bolsa, tem que ter vamos dizer assim, uma posição diferenciada dos pares, né, a bolsa não existe para todas as pessoas que demandam. Então, isso, de certa forma, funciona como uma certa grife de pesquisa, obviamente que tem uma série de outras vantagens, mas o que eu estou querendo chamar a atenção aqui é que o pesquisador 1A é o pesquisador mais sênior, com uma posição mais estabelecida, depois a gente tem um B, C, um D e 2. O 2 é o nível onde o pesquisador ele entra no sistema, o que indica um pesquisador mais júnior em estágio da carreira um pouco mais iniciais. Observe que dos nossos pesquisadores de produtividade do CNPq da universidade, 67% são do nível 2. É lógico que isso mostra que nós temos poucos pesquisadores 1A, 1B, o que não é bom, por um lado, do ponto de vista da nossa competitividade comparativa. Por outro lado, nós temos uma enorme oportunidade de crescimento a curto e médio prazo da nossa força como instituição, tendo 67%, ali 170, hoje quase chegamos a 200 pesquisadores do nível 2, o que mostra um potencial muito grande de fortalecimento da nossa estrutura. Obviamente, isso é apenas um indicador, mas que certamente representa uma oportunidade muito boa de fortalecimento acadêmico da UF. Das contratações de um período específico, nós tivemos aí uma proporção de 69% de doutores, o que tende a elevar um pouquinho a média global de doutores da nossa universidade. E o que é interessante é que isso se distribuiu de maneira quase que comparável em todas as áreas, quer dizer, em todas as áreas nós tivemos pesquisadores contratados, e a maioria deles pesquisadores com doutorado, ressalto. Existem exceções, existem particularidades, mas esse é, sem dúvida nenhuma, um indicador importante para a nossa universidade. Vai passar. Bom, vou apresentar rapidamente para vocês aqui algumas das ações que nós implementamos nos 2 últimos anos na PROP, para que a gente socialize um pouco aí do que aconteceu, como uma prestação de contas também aqui para vocês, e para embasar um pouco o nosso planejamento para os próximos anos. O que nós identificamos na nossa chegada, nós chegamos no meio de uma gestão, a gente precisava agir rápido, identificamos 6 metas operacionais mais imediatas. Ampliar o número e fortalecer os programas de pós-graduação, fortalecer a infraestrutura de pesquisa, ampliar a captação de recursos para a pesquisa, integrar e consolidar academicamente os polos, ampliar o programa de iniciação científica e profissionalizar a gestão dos processos. Então, nós tínhamos essas 6 metas operacionais, eu diria assim, porque a gente não teve tempo de fazer um grande planejamento a longo prazo, mas que se inseria perfeitamente nas diretrizes da gestão do professor Roberto Salles e no PDI da universidade. E como fazer isso? Nós elencamos também 6 ações principais. Uma é valorizar as pessoas e despersonalizar os processos. Isso é algo fundamental na administração pública. Obviamente, não vou ensinar a missa ao vigário, mas, do ponto de vista da aplicação desses conhecimentos de gestão, isso é óbvio para nós. Na pró-reitoria não era diferente. Muitos dos processos calcados nos indivíduos, né, o que o indivíduo saía de férias, não posso resolver isso agora não, porque a fulaninha está de férias, liga mês que vem, é algo realmente que a UF não suporta mais. É claro que isso foi natural, né? Nós crescemos muito rapidamente. 20 anos atrás nós éramos muito menores, a gente podia atender individualmente a cada pessoa, sentava do lado, conversava 1 hora. Hoje o volume de serviço
pressiona muito a máquina administrativa, a gente precisa agilizar um pouquinho mais esse processo. Valorizar o mérito nos diferentes domínios. Eu costumo dizer que mérito não significa exclusão, pelo contrário, a gente quer um mérito inclusivo, a gente quer que todos sejam top, né? A gente dizer que alguém é ótimo não quer dizer que os outros são ruins, significa que os outros podem ser também parte semelhante aos melhores. Construir instrumentos de gestão da informação, obviamente isso é indispensável, até tanto quanto surpreendente se a gente analisar que ainda nós temos todos os nossos processos de informação automatizados, está em pleno curso. Estimular a cultura do planejamento, como eu já falei en passant, a internacionalização, muito mais do que simplesmente nós participarmos de eventos no exterior. Claro, devemos fazê-lo e continuar fazendo cada vez mais, mas tornar o Brasil também destino de pesquisadores estrangeiros. Eu acho que essa é a nossa tarefa mais importante. Isso já acontece de maneira tímida em algumas áreas, mas começa a crescer mais fortemente agora. A gente percebe, por exemplo, concurso para docentes, nós já temos participação de estrangeiros, tivemos na física um alemão, na matemática a gente tem professores italianos, e em outras áreas também, na América Latina mais ainda. Então, esse processo de internacionalização tem que se fortalecer e aumentar a visibilidade externa. Então, eu costumo dizer que, naturalmente, quem realiza não é a própria é só um instrumento administrativo. Quem realiza é a comunidade científica, e eu me incluo nela. Sou professor do Biomed, me formei na UF, sou professor da UF há 20 anos, sou pesquisador, dou aula em graduação, pós-graduação, e quem realiza somos nós, né? A administração, ela atrapalha ou ajuda. E a gente, obviamente, não somente observou o que a gente chama de crescimento vegetativo, mas procurou ter uma atitude realmente indutora, né? Uma atitude proativa de criar oportunidades e criar novos programas. E aí eu não vou entrar em todos os detalhes, mas muitas das ações que a PROP colaborou, não tenho a menor dúvida que tem produzido ou colaborado para que muitos desses efeitos que nós observamos de melhoria da UF acontecessem. Então, a criação da Agência de Inovação, a AGI, que é o pessoal que está aqui, que é a diretora, a professora Fabiana Leta, acho que foi uma ação, obviamente, não foi uma ação da PROP, né? Era um movimento que já existia na UF, mas que nós demos irrestrito apoio, e aconteceu há 2 anos atrás. Criamos também, junto com a AGI, o Programa Institucional de Bolsas de Inovação. Foi uma novidade, muito coerente com o próprio nome da Bolsa, porque nós tínhamos só a tradição de trabalhar com bolsa, o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica, o PIBIC, e nós não acessávamos bolsas do PIBIT. E para que nós fizéssemos uma demanda ao CNPq, uma demanda mais madura, é como eu costumo dizer, eu não gosto de pedir, me dá um dinheiro aí, eu gosto de propor parceria. Então a gente chega sempre com uma atitude nossa, justificando uma demanda, e isso naturalmente cria uma certa dificuldade para o parceiro do outro lado dizer não, né, porque a gente traz uma parte do nosso recurso, e nós colocamos recurso do orçamento, criamos bolsas de inovação, e aí solicitamos ao CNPq e fomos contemplados com bolsas também de inovação. Foi assim também com o ensino médio, ensino fundamental. Nós chamamos PIBIQuinho, nós colocamos recurso financeiro para ter bolsas no colégio de aplicação da universidade. 10 alunos do ensino fundamental receberam bolsas de iniciação júnior científica. 9 deles são moradores do Morro do Estado, lá em Niterói, uma comunidade pobre. Isso criou um ambiente positivo em volta. Outras crianças do Morro já queriam saber o que era aquilo, resolveram voltar para a escola. Então, um efeito assim, regional, social, muito bacana. Então, nós criamos uma série de outros programas, eu não vou entrar em todos os detalhes aqui, depois eu vou deixar à disposição a apresentação, se vocês quiserem olhar com um pouco mais de calma, mas eu queria passar por algumas das realizações que eu considero que foram muito importantes de um modo geral. Eu vou apresentar algumas dessas realizações, eu estou chamando de internas à PROP, outras de externas à PROP, mas internas à UF, e outras de externas à UF. Meramente por uma questão de organização, óbvio que qualquer ação ela tem impacto interno e externo, mas para fins de organização eu vou apresentar dessa maneira. Do ponto de vista estrutural, o de gerencial, mais especificamente, nós estamos num processo de mapear todos os processos, mapear o processo. Isso tem sido feito de maneira
rotineira, o que diminuiu muito o retrabalho, melhorou a eficiência do nosso sistema. Eu vou dar um exemplo concreto para vocês. Existe o que a gente chama de FOPESC, que é um recurso financeiro também do PDI, e que todas essas informações estão na página da PROP, tá? Vocês, por favor, acessem, depois, se vocês tiverem alguma dificuldade, depois vocês me contactam para tirar dúvida, mas está tudo disponível lá. Nesse FOPESC, qualquer professor ele pode pedir um auxílio financeiro de até R$2.000 por ano, ou 5.000 em grupo. Obviamente, que eu costumo dizer, a UF ela não é agência de fomento, quer dizer, nós não temos como viabilizar por completo alguma atitude de ciência dos professores, né? A gente tem como colaborar, sinalizar, né? Resolver uma pendência. Obviamente, as agências de fomento que têm a missão de viabilizar financeiramente, que é CAPES, CNPq, FAPESD, e convênios com iniciativa privada, inclusive, de preferência cada vez mais. Mas o fato é que o FOPESC, que a gente chama, ele tem uma sistemática de fluxo contínuo. O que acontece? Você pode pedir recurso para capital ou custeio. Capital é basicamente a compra de um equipamento, para simplificar, né? Alguma coisa que vai ser capitalizada ao patrimônio. E o custeio é para o gasto corrente. Então, pode ser uma viagem, pode ser a diária, pode ser a passagem, pode ser a compra de um kit, pode ser alguma coisa de consumo. Quando um pesquisador pedia, por exemplo, um kit de laboratório, o que acontecia? A coordenadoria financeira da PROP ela tinha que juntar todos os pedidos, fazer uma licitação, o que tornava moroso o processo e, certamente, a compra não era exatamente do fornecedor que o pesquisador gostaria que fosse. Então, nós conseguimos desamarrar um nó jurídico e administrativo para que, no caso do custeio, a gente faça um termo de compromisso do pesquisador, eu deposito direto na conta dele, e depois ele presta contas. Aí, obviamente, tudo regulado, direitinho, mas a semelhança do que a FAPESD fazia. Eu pensei assim, bom, se a FAPESD faz isso, não é possível, a gente tem que poder fazer. E, depois de uns 18 nãos, a gente foi dissolvendo um por um, no final não sobrou nenhum, a gente conseguiu fazer. E hoje em dia é assim que acontece, ou seja, muito mais rápido, mais barato e mais eficiente. Então, o pesquisador compra o que ele quer e presta contas para a PROP. Então, isso é apenas um exemplo concreto do que partiu dessa tarefa da gente mapear os processos e tentar agilizar gerencialmente. Uma outra atitude que eu considero fundamental foi que, à medida que nós crescemos, passou a ser impossível para a coordenadora de pesquisa, para o reitor, qualquer pessoa que esteja lá na PROP, pessoalmente, avaliar todos os projetos que são submetidos no PIBIC, no PIBIT, no FAPESC, completamente impossível. De forma que, naturalmente, a colaboração do chamado Comitê Multidisciplinar e pareceristas ad hoc, da UF até fora da UF, se tornasse algo cada vez mais importante. E essa atitude das pessoas entenderem que eu falo nós, porque eu sou professor da universidade, nós não somos usuários da PROP, nós somos quem faz a PROP acontecer. Quer dizer, se a gente solicita um parecer, Antônio Cláudio, por favor, colabora com um parecer aqui no projeto. Não tem tempo? Tudo bem, é uma opção, o indivíduo não é obrigado a dar o parecer. Mas ele tem que entender que esse é um elemento de um processo global que certamente vai fazer com que a PROP tenha dificuldade de ter pareceres para o projeto dele também. Eu dei uma volta grande para dizer o seguinte, não adianta reclamar, tem que ajudar a resolver. Do ponto de vista da pesquisa, é assim que funciona. Foi assim com todos os pareceres. Também, do ponto de vista da desburocratização, o setor que é a Coordenadoria de Capacitação Docente Técnica, que hoje migrou para a PROGEP, para a Reitoria de Gestão de Pessoas, está a Carminha lá, que é a coordenadora, também criou-se uma sistemática muito diferente. Eu sei que está sendo um pouquinho árido essa questão burocrática, mas é importante vocês conhecerem de onde vêm os problemas e o que a gente tem feito de esforço para resolver. Quando um professor pede um afastamento posterior, tem uma série de regras legais, mas que, em função de que isso, há 20 anos atrás, era algo um tanto quanto raro, né? 20 anos atrás, um professor que ia para um congresso no exterior merecia salva de palmas no conselho universitário, era uma coisa, não é isso, raríssima. Hoje são em torno de 100
processos por mês de afastamento para o exterior. 100. É muita coisa. E era um processo pesado, com vários pareceres, vai ao Conselho de Ensino e Pesquisa, um por um, para aprovar e para o exterior. Mas não faz o menor sentido, você faz uma análise técnica, atendeu a legislação, está aprovado pelo departamento, está dentro da regra, academicamente sustentado, está aprovado. Não tem por que o Conselho de Ensino e Pesquisa fazer aquele pilha de processo. Então, criou-se uma resolução que foi aprovada, então hoje é um processo absolutamente expedito e muito mais simples. Pode passar, por favor? Criação de uma quantidade grande de oportunidades. Eu gosto de chamar a atenção do edital Jovens Pesquisadores, era algo que nos afligia, o professor chegava na universidade, se sentia um pouco desamparado, não sabia como começar, não tinha muita chance de começar a sua atividade. Criamos o edital de Jovens Pesquisadores, já estamos na terceira edição, onde não é uma demanda de balcão, que eu costumo dizer, né? Não me dá um dinheiro aí, não, apresenta o seu projeto, diz qual é a sua necessidade, avaliado por comitê externo e, eventualmente, recebe um recurso lá para comprar um computador, uma mesa, um freezer, alguma coisa, para ele começar a montar o seu espaço de trabalho. Agilizamos o canal de comunicação com o site, o Facebook, o Twitter, a gente sempre utiliza o Twitter como canal. Isso é absolutamente necessário, particularmente na relação com a graduação. A gente entende que pesquisa, pós-graduação e inovação são simplesmente atividades, não são fragmentos da universidade, é uma atividade da universidade. Portanto, quanto mais pessoas e visões diferentes integradas, melhor essas atividades se darão. Por exemplo, alunos de graduação, fundamental que um programa de pós-graduação, atividade de pesquisa tem alunos de graduação envolvidos. E por que eu estou dizendo isso? Porque hoje, para muitos alunos de graduação, como meu filho tem 17 anos, diz e-mail é coisa de velho. Então, ele não vê. Meu filho te mandou um e-mail, você não viu? Ah, pai, não veio e-mail, não. Tem que botar lá no Facebook, senão eu não vou perder tempo vendo e-mail. É muito devagar o e-mail. Então, esse tipo de canal de comunicação a gente precisa se adaptar. O site da PROP está bastante modificado. Eu sugeriria a vocês, mais do que sugerir, eu peço a vocês, que lá no alto à direita tem um espaçozinho para cadastrar o e-mail, para receber todas as notícias que saem compulsivamente, muitas por semana aqui na esquerda, de oportunidades. Então, a gente não pode mandar e-mail para todo mundo, configura spam. Então, vocês lá no alto à direita do site da própria, esse domínio aí, esse URL, mas também no próprio site da universidade, vai lá, Pró-Reitorias Prop. Cadastre o seu e-mail, vai receber no seu e-mail o link, para confirmar, e confirmou, vai passar a receber as mensagens, né? Também, como eu disse no início, toda demanda na UF está sendo formatizada, particularmente da PROP, isso já está bem adiantado, ninguém precisa ir a Niterói para levar um papel para pedir alguma coisa, nós estamos fazendo um portal chamado E-Fomento, o PIBIC já está funcionando muito bem, é uma sistemática que eu considero assim, vencedora, porque na universidade, muitos órgãos públicos ainda continuam sendo assim, você quer um sistema, você contrata uma empresa privada para fazer aquele sistema, ela faz um código que só ela conhece, depois ela vai embora, depois você fica refém de uma empresa que não quer mais saber de você. É igual aquele amor doentio, né? Que o sujeito depois fica perseguindo o outro, correndo. Então, o sujeito fica fugindo de você para você tentar aperfeiçoar o seu sistema. Isso, a universidade não pode se submeter a um papel desse. Então, nós mudamos a lógica completamente, nós trabalhamos hoje com o nosso NTI renovado, com um grupo oxigenado que veio da ciência da computação, aproveitando as nossas próprias competências e com entre aspas, massa de trabalhadores, na verdade, são os nossos alunos de graduação, obviamente com um turnover muito grande, mas que gera uma sustentabilidade infinita, se a gente pensar naquilo como um processo de aprendizado dos alunos, e tudo em código aberto, em Drupal, para o site. Então, ninguém mais é dono do código, é um código, o dono do código é a comunidade científica. Eu acho que isso foi uma mudança bastante radical. Esse é o exemplo do site, pode passar, também do PIBIT, também está automatizado, etc. O E-Fomento também tem acontecido. Em relação à construção de programas de pós-graduação, nós temos procurado ser o mais agressivo possível. Alguns de vocês aqui experimentam isso. O professor Valquimar, que é o coordenador de pós-graduação do Instituto Censo, e antes a professora Suzana, também tem uma atitude sempre de visitar os locais. O professor Valquimar está visitando 100% dos programas para conversar sobre o relatório anterior, o que a própria pode ajudar para melhorar, ou aqueles grupos que pretendem formar grupos,
formar programas de pós-graduação, qual será a melhor estratégia. Então, a gente não tem sentado para observar o que está acontecendo, a gente tem procurado mergulhar junto à comunidade para fazer isso acontecer da melhor maneira possível, entre outras ações, como o doutorado internacional, etc. Outras atividades que eu considero atividades meio têm sido muito estimulada, como a coordenação do chamado Núcleo de Animais de Laboratório na universidade. Eu não vou entrar em detalhes, mas são atividades meio comitê de ética em pesquisa com seres humanos e animal. A maioria de vocês, talvez um ou outro, utilize essa sistemática, mas é algo extremamente sensível e necessário para a nossa universidade, nós temos trabalhado. E as atividades mais na ponta. A gente tem trabalhado também junto ao corpo de docentes, de pesquisadores e servidores, no sentido de ajudar efetivamente, com mão na massa, a ação de pesquisa e inovação. Então, nós exploramos uma sistemática de importação para pesquisa de pessoa física pelo Siscomex, algo que era absolutamente inexplorado no Brasil, eu diria. No Estado do Rio, certamente foi, porque nós apresentamos isso. Eu apresentei o Rui, que é o presidente da FAPERJ, depois ao Conselho Superior da FAPERJ. Eles ficaram impressionados, porque eles estavam vivendo um problema grave. Eles estavam colocando um dinheiro forte na comunidade e as pessoas estavam com dificuldade de importar. Então, eu estava dizendo para eles, olha, está igual acabando lua de mel, está todo mundo feliz na lua de mel, vai acabar a lua de mel, daqui a pouco vai começar todo mundo a reclamar da FAPERJ. E essa sistemática foi aprovada e nós implementamos isso na pró-reitoria. Obviamente que tem que ter o envolvimento de uma empresa de importação e exportação, que é a escolha livre do pesquisador, mas é uma sistemática que está muito mais azeitada. Algumas pessoas têm experimentado essa lógica. A gente consegue hoje trazer um equipamento em 40 dias, a custo de 8% da taxa. Antes demorava 90, 120 dias, pagava 20% para a Fundação de Apoio. Então, tem funcionado muito bem. Isso acho que foi uma contribuição concreta, especificamente. Temos realizado seminários desenvolvendo o pesquisador da UF, seminário de publicação científica. Ontem nós tivemos organizado pela Coordenação de Pesquisa um seminário de super sucesso, mais de 150 pessoas no auditório da Geociências, sobre como aumentar a sua capacidade de publicação no exterior. Tivemos 2 pessoas da Elsevier da Holanda, o professor Walter Lilienbaum, também, que é o coordenador desse programa de apoio a publicações, e entre várias outras ações, eu não vou entrar mais em detalhes. Também criamos o Prêmio UF de Excelência Científica, e eu gosto muito dessa iniciativa. Foi criado junto com a professora Maria Vargas, que era coordenadora de pesquisa na época, porque, como eu falei no início, valoriza o mérito sem desmerecer quem não recebeu o prêmio. Eu acho que essa que é a visão importante. Quando a gente observa alguém recebendo o prêmio, a nossa intenção é que todo mundo pense assim, bom, eu vou ter uma projeção daquela forma, daquela mesma forma que aquele professor alcançou. E acho que isso é muito interessante, porque, e mais ainda, o valor desse prêmio, ele se reveste assim, de uma credibilidade grande, porque o júri é um júri externo à UF, e acima de qualquer suspeita. É o professor Jorge Guimarães, que é o presidente da CAPES, o professor Gerson Lima, que é o diretor científico da FAPERJ, o professor Evandro Mirra, que foi o presidente do CNPq, e o João Batista, que é o professor emérito da USP de Antropologia. Então, é um comitê externo. Qualquer pessoa pode sugerir um pesquisador da UF, quando tiver abertas as indicações, e todos os indicados vão para esse júri, o júri escolhe um de cada da área. Nós já estamos também na 3ª edição, teve o professor Paulo Rangel, que foi o primeiro contemplado há 2 anos atrás. Como eu falei para vocês, uma sistemática proativa em relação às nossas atividades. E, agora, dizendo externo na UF, eu chamo de externo na UF porque eu considero que um papel que tem, vamos dizer assim, combinado a atividade da Agência de Inovação é não somente um trabalho interno de discussão do que é inovação, isso que o seminário está discutindo hoje com vocês, fomentar projetos macro, transdisciplinar, etc., mas de inovação não só tecnológica, do ponto de vista da geração de novos produtos, mas também processos, etc. Então, esse trabalho interno, ele é, sem dúvida nenhuma, fundamental, mas a visibilidade externa tem sido muito grande, né? Nosso espaço como agência inovadora tem crescido muito, e isso se dá por vários motivos, mas, sem dúvida nenhuma, tem um marco no dia 2 de abril de 2009, quando foi criada a Agência de Inovação. O que eu considero que é o mais importante, que a gente colocou a questão da inovação na agenda da universidade e
na agenda de outros locais, quando pensam em inovação, hoje eles percebem que a UF faz parte dessa atividade. Então, eu já estou terminando, trazer para vocês algumas das ações do nosso planejamento, pode abrir mais um. Lógico que o nosso objetivo geral é aumentar, em termos absoluto e relativo, a participação nacional e internacional da UF, na formação de pessoal qualificado de pós-graduação, em produção de ciência e tecnologia de alto nível e na atividade de inovação. Eu costumo dizer meritocracia com inclusão, ou seja, o que é bom, institucional, nós vamos apoiar. Se o indivíduo é um pesquisador sênior estabelecido, seja um aluno do ensino médio, né? A UF tem interesse que as coisas boas ganhem apoio. Esse tem sido o nosso trabalho. Vou também passar um pouco mais rápido, vocês me desculpem um pouco assim, da correria, mas alguns pontos são redundantes e a apresentação vai ficar para quem quiser olhar com um pouco mais de cuidado. Mas quais são as atividades intermediárias para a gente alcançar aquele objetivo geral? Ampliar a capacidade gestora da própria, fortalecer a infraestrutura de pesquisa e apoiar redes colaborativas e equipamentos multiusuários, né? Além disso, acompanhar os programas de pós-graduação, nós demos apoio explícito a preenchimento do Coleta CAPES, como eu falei, o professor Valquimar está visitando, para ajudar a planejar. Eu acho que isso é tão importante quanto do resolver o último relatório da CAPES, mas planejar para o triênio o que a gente quer com aquele programa e aumentar a visibilidade externa e a articulação nacional e internacional. E quais são as atividades específicas? Finalizar a fase de gestão e eficiência da própria, a gente provavelmente vai concorrer a um GES Pública, que é um prêmio do Governo Federal para a Administração Pública, informatizar 100% do controle de processo e finalizar o sistema acadêmico de pós-graduação. Pode passar? E, naturalmente, um programa fundamental, como eu falei no início para vocês, é o que nós estamos fazendo aqui, obviamente, aqui integrado com o Seminário de Inovação, de vocês mesmos. Nós estamos, na verdade, pegando uma carona aqui e vim fazer essa ausculta para a gente implementar essas ações. Detalhes mais, vamos dizer assim, operacionais, como incluir o portal de periódicos no sistema, na comunidade Café, ou seja, para vocês acessarem o periódico da CAPES, portal de periódico da CAPES, que te dá acesso não somente a periódicos científicos, a livros, bancos de patentes, mapas, etc. Vocês vão poder fazer isso via web. Hoje, para fazer isso fora de um computador que tem IP da UF, você tem que fazer um proxy no computador para entrar pela UF. Isso gera um problema, às vezes, você tem que ser um outro navegador, não pode ser o seu. Isso vai acabar. Você vai fazer via web, com sua senha ID UF, em qualquer lugar do mundo você vai entrar e vai resolver, vai aumentar muito o acesso para todo mundo. Tem que ter uma questão de organização na infraestrutura do NTI, mas está sendo resolvido, isso tem sido uma das minhas missões pessoais, resolver. Apoio e preenchimento do Coleta CAPES, construir um programa institucional de pós-doutorado e estimular o pós-doutorado no exterior. Isso também é um outro assunto que a gente não tem tratado muito na universidade, eu acho, pelo nosso amadurecimento mesmo acadêmico, mas a gente criar um programa de pós-doutorado sem criar amarras. A nossa intenção, lógico que o pós-doutorado ele sempre se dá na relação de um pesquisador com o colaborador, o grupo de pesquisa. A gente não pretende criar amarras para isso, mas a gente tem que institucionalizar, né? Tem uma série de desdobramentos, eu não vou entrar em detalhes, mas o fato é que a questão do pós-doutorado também estamos trazendo para a agenda. Outro programa que nós temos assim, muito prazer de ter criado, que a gente chamou de Progen, que é um programa de gestão de equipamentos multiusuários, com essa quantidade enorme de grandes equipamentos que a gente tem conseguido captar nos últimos tempos, tornou-se obrigatória a criação de uma sistemática sob supervisão da PROP, para que esses equipamentos tenham eficiência e longevidade, né? É muito comum no passado a gente comprava um grande equipamento, depois ficava com um elefante branco na mão, não sabia o que ia fazer, quebrava. Quer dizer, o problema é seu que mandou comprar isso, né? Então, você tem, inclusive, insumos e tudo isso. Nós, dentro de um CT-Infra, fomos audaciosos para isso, criamos um programa induzido pela própria, propusemos isso à FINEP. A FINEP adorou, achou ótimo o programa e deu recurso financeiro para isso. Temos R$680 mil para apoiar esse programa. Então, nós criamos diretrizes, que já foi divulgado na semana passada, diretrizes do ponto de vista de equipamentos obedecerem um regimento de gestão que tenha princípios de decisão colegiada, critérios estabelecidos de acesso, de autossustentabilidade, etc. E a gente, participação múltipla
dos atores, coordenadores do projeto, coordenadores de pós, etc., usuários do equipamento, de maneira que a gente possa, de fato, fazer com que o equipamento se torne o mais utilizável possível. Nós temos vários equipamentos na universidade. Esse é o chamado bom problema, né? A gente hoje vive uma efervescência de discussões sobre esse assunto, mas eu acho que a gente está no caminho muito bom de fazer o melhor aproveitamento possível. Uma das atividades específicas que a gente pretende é fortalecer, sem dúvida nenhuma, agir, né? Se a inovação está na agenda do país, está na agenda da UF, precisa estar também na agenda das nossas atitudes prioritárias. Então, profissionalizar o escritório de transferência do conhecimento, que é o ético, ampliando o pessoal, o apoio técnico, jurídico especializado. O pessoal da AGIR tem trabalhado em soluções para isso. Nós tivemos a chegada recente de uma profissional muito competente, habilitada em língua estrangeira, para trabalhar no ético. Redesenhar a incubadora de empresas. A gente está com uma comissão instituída, coordenada pela professora Fabiana, discutindo quais são os papéis exatos que a incubadora de empresa deve ter na nossa universidade, e também criar um modelo de participação em parques tecnológicos, e criar um marco regulatório interno. Isso é uma necessidade já. Eu acho que a gente já está até um pouco atrasado nisso aí, a gente precisa ser bem agressivo nessa direção. Já estou terminando, são só mais 2 ou 3 slides. Sobre os cursos de pós-graduação lato sensu, a gente tem uma preocupação muito grande, porque vocês sabem que o lato sensu, a especialização, ele tem a missão de especializar, como o próprio nome diz, profissionalmente, né, o cidadão, e as universidades têm autonomia para criar esses programas. Ele não tem nenhum órgão federal que o regule ou o supervisione. O que, naturalmente, faz com que nós tenhamos vários programas de excelentes qualidades e alguns de qualidade ruim, né? Vamos ser sinceros. Então, nós temos uma responsabilidade de garantir qualidade para isso. Então, como é que nós vamos fazer? Nós não vamos fazer ranking, nós não vamos fazer igual CAP, nota 1, 2, não é isso. Isso está sendo criado junto com os coordenadores, não é a própria simplesmente lançou a ideia, participa das discussões, mas a ideia que o grupo está chegando é de criar um selo de qualidade, onde eu tenha padrões mínimos, por exemplo, de monitorar o resultado no mercado dos seus alunos, um número mínimo de qualificação, etc. Então, a gente está chegando numa posição de ter um selo de qualidade. Aqueles que queiram atingir esse selo de qualidade UF, lato sensu, terão diretrizes para isso. Próximo. A internacionalização, uma atividade integrada com a professora Lívia Reis, que está na assessoria, tem dado uma outra dinâmica para a assessoria internacional, está funcionando muito bem. E divulgação científica, para quem não está familiar, divulgação científica é basicamente uma tradução dos nossos projetos para a comunidade. O objetivo é, naturalmente, dar visibilidade à UF e ganhar a legitimidade da comunidade. Ou seja, quando tiver um corte no orçamento e cortarem lá 15 bilhões do Ministério de Ciência e Tecnologia, tem a passeata na praia de Caraí, lá em Niterói, aqui, para dizer que não, isso é um absurdo, não pode dar ciência e tecnologia jamais. O que acontece hoje em dia é um absoluto silêncio. Somos nós aqui, loucos, que ficamos dizendo que isso é um absurdo. Mas, do ponto de vista da comunidade, a gente falta legitimidade e, em parte, a responsabilidade é nossa, né? Então, nós vamos ter um trabalho estruturado de divulgação para que isso avance mais rapidamente. Então, eu queria terminar com essa adaptação, que eu gosto dessa frase do Stephen, que é o fundador da Associação Desportiva para Deficientes dos Estados Unidos, ele dizendo que, não sabendo que era impossível, ele foi lá e fez. Eu gosto de adaptar essa frase e dizendo que, não sabendo que era impossível, o PROP foi lá e fez com vocês. Muito obrigado. E nós viemos meio nessa missão do próprio itinerante. Eu não participei do começo aí da palestra do professor Antônio Cláudio, mas a gente veio realmente tentando fazer essa divulgação dos trabalhos da PROP e como que a gente pode fazer uma inserção maior, né, dos pesquisadores aqui do Polo de Volta Redonda, nesses editais que nós temos na PROP, para abranger o maior número de professores integrados nesses recursos que o Plano de Desenvolvimento Institucional da UF tem proporcionado. Mas eu vou tentar realmente ser bastante breve, porque, na verdade, isso aqui é um seminário que a gente apresenta em relação aos programas que nós temos. E o que eu acho que é fundamental aqui hoje é nós pensarmos nesse próprio itinerante, como que nós vamos poder trabalhar juntos
para poder ver quais são as necessidades, as carências aqui da região, para a gente poder lançar mão desse edital, que é o edital de desenvolvimento de pesquisa e da pós-graduação dos campos fora de sede. Então, eu vou passar rapidinho, né, porque eu acho que o Antônio Cláudio já falou bastante sobre isso, para dizer que a nossa PROP está dividida nessas coordenações e que a gente atua aqui na coordenação de pesquisa como mais ou menos, não é uma agência de fomento, como ele bem frisou, né, mas que aqui a gente está tendo uma série de recursos em vários editais e que a gente quer deixar isso bem claro para a comunidade, para todos poderem ter acesso a fazer esses pedidos nesses editais de fomento. E a coordenadoria de pós-graduação, que há alguns anos vem funcionando já dividida na forma da parte do estrito sensu, lato sensu, a coordenadoria de capacitação, que está aí a Carminha, me perdoa que eu ia começar introduzindo as pessoas, eu não fiz isso, né? Então, a gente veio aqui, desculpa, a gente trouxe a Gisele, que é a subcoordenadora lá da coordenação de pesquisa, tá? Muita gente deve ter acesso aí com ela. A Camila, também da coordenadora de pesquisa. A Carminha, que é da capacitação, e a Suzana, do lato sensu. E a Camila, que é da coordenadoria de pesquisa, que muitas pessoas que lidam com o PIBIC já têm trabalhado bastante de perto com ela. Pode passar. Então, aqui, só para mostrar para vocês, todos os editais e programas bem definidos que a PROP tem lançado, alguns são mais antigos, alguns são bastante novos, né? E basicamente, vocês têm bastante acesso ao FOPES, que é o auxílio à publicação, a esse edital de jovens pesquisadores, esse que é o novo, que é o nosso carro-mãe aqui do dia, né, que é o Fomento à Pesquisa e Pós-Graduações no Campo e Fora da Sede, e que a gente colocou aqui, eu separei por coordenações, né, tem a coordenação de pesquisa, de pós-graduação, coordenação de inovação, a coordenação de capacitação, que tem um programa de capacitação docente, que, de certa forma, ele tem tido um papel bastante importante, porque ele tem trazido algum recurso para aqueles pesquisadores que não são doutores ainda, não são mestres. A UF sempre está tentando melhorar o quadro da qualidade desses pesquisadores, em termos de aumentar o nível em termos de mestrado e doutorado, e tem os recursos que a pessoa recebe se está fazendo um doutorado ou um mestrado fora daquele local de trabalho. Então, em relação a isso, é importante a gente ver que houve um crescimento muito grande aqui em Volta Redonda, é um polo que realmente cresceu muito, né? E em algumas unidades, em alguns departamentos, aí tem um grupo grande de mestres e que podem lançar mão desses recursos que atualmente estão um pouco limitados, né, por uma série de restrições, mas que a gente já está fornecendo alguns recursos para alguns pesquisadores aqui do Polo de Volta Redonda. Então, a gente vai falar depois disso aqui, que eu acho que a gente tem que fazer uma troca de ideias, é importante a gente saber aonde Volta Redonda vai mais exigir esses recursos alocados aqui no fomento à pesquisa e pós-graduação no campo ou fora de sede. Isso aqui a gente elenca alguns editais já bem tradicionais. O auxílio à publicação, ele entrou no ar hoje pela manhã, ele tinha que ter entrado hoje, mas entrou no ar hoje pela manhã. Então, todos aqueles pesquisadores que tiveram publicações em revistas que tem lá especificadas no edital no ano de 2010 já podem entrar com esse pedido de auxílio. Os jovens pesquisadores também, que já fechou as inscrições. Vou falar rapidamente depois sobre cada um deles. Bom, isso aqui é importante, eu acho importante a gente saber isso, porque quando a gente está fora da reitoria, quando a gente não está em nenhum cargo desses de gerenciamento, a gente não tem muito noção de onde que vem os recursos, quanto tem para cada edital que a gente vê como lançamento. Então, aqui é para mostrar para vocês que, ao longo, pelo menos, desses últimos 4 anos, né, a UF realmente tem aprovado, nesse plano de desenvolvimento institucional, uma quantia bastante elevada e cada vez maior, crescente, né? A curva aí está positiva, né? A derivada,
E a gente vê que nós temos para a FOPESC, para os jovens pesquisadores, para o programa de bolsa, programa institucional de bolsa de iniciação científica, para esse PIBIQuinho, para auxílio e publicação, quase todos a gente vê um aumento nesses recursos e a gente vê um quantitativo bastante substancial em relação desses recursos que estão sendo alocados pela universidade no que diz respeito ao incentivo à pesquisa e à pós-graduação da UF. Tá? Então, acho que isso é importante a gente saber isso e dar um certo apoio a esse movimento. Tá? Então, a gente usa, o Antônio Cláudio já comentou, a gente funciona com comitês. Esses comitês têm uma importância fundamental nessa avaliação. A gente, quando critica a própria ou outras pró-reitorias que funcionam com esse tipo de grupos de pesquisadores que estão trabalhando junto, é importante a gente saber que somos todos nós que estamos fazendo essa avaliação. Não sou eu sozinho, não é o Antônio Cláudio, não é lá o Valquimar na pós-graduação, mas é uma série de pesquisadores, é uma representatividade que é muito importante e que cada projeto de PIBIC que está sendo analisado tem que ser analisado com carinho, com justiça, com clareza, e é uma equipe muito grande de pesquisadores, aqui eu coloquei o nome para vocês também, se quiser, isso aí tem na página da própria, a gente tem lá um espacinho, que é o Comitê de Assessor da própria, está lá, vocês vejam, cada programa de pós-graduação tem lá seus 2 representantes. Cada unidade cujo número de doutores é maior do que 2/3, também tem seus 2 representantes. Então, a UF está super representada nesses comitês de pesquisa. Tá? E a gente tem também o comitê multidisciplinar, que são 8 comitês de áreas, né, coordenadores de áreas de pesquisa, e que eles funcionam também fazendo uma distribuição de projetos, pelo menos no projeto PIBIC. Esses coordenadores, eles vão olhar todos aqueles projetos que foram submetidos e vão distribuir em relação ao comitê, distribuído com esses membros desse comitê assessor de pesquisa. Né? Então, esse programa de capacitação da UF, que eu tinha comentado anteriormente, eu tentei pegar uma informação. Vocês, há um tempo atrás, os chefes de departamento receberam uma solicitação da própria, acho que não foi nem da própria, foi um comitê que foi formado dentro dos conselhos de ensino e pesquisa, acho que a coordenadora é a professora Maria Vargas, que pedia uma solicitação da informação de qual era o nível dos professores docentes, se tinha mestrado, doutorado, se estava para se aposentar, se não estava. Então, está sendo feito um levantamento, eu não tenho esse levantamento completo, mas aqui eu pude pegar a informação do Departamento de Administração e que a gente separa aqui como é que é a situação atual, parece que são, ao todo, 43 docentes, e que ocorreram 29 contratações nesse período de 2007 a 2010. Então, a gente vê aqui que a maior parte desses professores contratados nesse departamento são mestres, 14% são doutores, e que o quadro é um pouquinho diferenciado em relação ao quadro total do Departamento de Administração. Então, em cima desses professores, a gente pode, por exemplo, atuar naquele programa de capacitação da UF. Coloquei também na Escola de Engenharia Industrial as contratações que ocorreram na engenharia metalúrgica e na engenharia mecânica. Só foram contratados doutores, né, 2 na engenharia metalúrgica e 6 na engenharia mecânica. Se meus números estiverem errados, me perdoem. É a informação que nós recebemos de vocês, tá? E a gente pode também aprimorar isso aí, pode ter tido contratações depois. E, comparativamente com a situação atual, né, que esse quadro aqui só está somando em termos de uma contratação com nível cada vez mais elevado, né? Tem também informação do Departamento de Engenharia de Produção e do Departamento de Engenharia de Agronegócios. Né? Aqui ficou 50% praticamente doutorado e mestrado, e aqui 82% de doutorado e 18% no grupo de mestrado. E a informação ainda da Escola de Engenharia Industrial, mostrando a situação atual e o número de contratações, foram 6 doutores e 2 mestres, e o corpo aí é formado por 19 docentes como um todo. Não tive a informação do ISEX, não sei por que a pessoa que está fazendo esse levantamento, toda a parte do ISEX não tinha, eu abria
a pastinha que ele me mandou, e realmente a única coisa que eu tirei, também não sei, tirei da página de vocês ontem, que eram 11 docentes na Química, 7 docentes na Física e 10 docentes na Matemática. Isso foi do site que eu tirei, realmente não sei se isso está correspondendo. E eu não sei porque, eu peguei com o Sandro, e quando abri a parte de sexo não tinha informação, estava em cima da hora, mas eu imagino que essas contratações tenham sido todas praticamente nesse período de 2008, 2010, né? Porque é o período mais recente. E existe o Instituto de Educação Física, aqui não existe, tem lá anunciado no site de vocês, tem um negócio de Instituto de Educação Física. Eu depois vou ver o que é isso lá no... Bom, e em termos digitais do FOPESC, nós estamos funcionando, né? As submissões estão abertas desde 18 de fevereiro. Nós tivemos algumas restrições, todos sabem, em relação a diárias e passagens, infelizmente, mas não foi tão restritivo assim. A gente está tentando abrir um canal para... já liberamos alguns pedidos que foram aprovados com mérito e tudo mais, mas ainda está uma coisa que não está sendo igual ao do ano passado, porque ocorreu, de fato, um corte, que a gente tinha que ter uma redução pelo menos de 50% nessa rubrica de passagens e diárias, e, na verdade, ela foi menor do que esses 50%. Acho que o Antônio Cláudio comentou comigo que isso vai corresponder a uns 30% em relação ao ano passado. Então, a gente está tentando dar aí, quer dizer, não vai ser aquela coisa que foi ano passado, que a gente pôde realmente contemplar vários pedidos, mas a gente está restritivo. Então, quem, porventura, fez uma solicitação para fazer uma viagem para um congresso e não conseguiu ser liberado, entre novamente mais tarde, ou com pedido com material de consumo, um computador, ou mesmo com se for o caso, outro pedido que, quem sabe, na ocasião, a gente possa vir a contemplar. Os jovens pesquisadores estão em análise. A gente teve, esse ano, um aumento bastante significativo de pedidos de projetos de jovens pesquisadores. Foram 130 projetos solicitados. E nós estamos procedendo à análise através de um comitê externo. Todas essas avaliações estão sendo feitas com pessoas externas à UF. Isso aqui foi em relação do ano passado, como é que foi contemplado os projetos financiados nesse edital de jovens pesquisadores, também com uma participação de todas as áreas de pesquisa. O auxílio publicação, que eu estava comentando com vocês, que entrou hoje no ar, tá? A novidade aqui é que esse ano a gente vai ter um reembolso parcial, né? Tudo é parcial, porque não tem como a gente pagar todos os custos, né? Mas entrou dentro desse auxílio, desse edital, nós colocamos os custos referentes a taxas de publicação, né? Muitas revistas cobram para ser publicados alguns artigos, e mais a parte de revisão e tradução. Então, além de você ter premiado, receber uma quantia pelo paper publicado naquelas revistas de Qualiza 1 a 2, B1 e B2, a gente também está favorecendo o pagamento desse custo mais revisão e tradução para alguns pesquisadores. Os pesquisadores que são bolsistas do CNPq e são cientistas do nosso Estado, eles não estão contemplados nessa parte do custo, estão só contemplados na parte da premiação, como vinham sendo anteriormente. O PIBIC, ano passado, como é que foi distribuído os projetos de iniciação científica, tá? Em todas as áreas. A gente vê aqui um grande número de projetos aqui. Acho que o azul é o concedido e o verde é o solicitado, né? A gente vê uma demanda bastante grande em todas as áreas pelo PIBIC. Houve um aumento significativo da participação da UF, que contribuiu com 200 bolsas nesse programa, né, Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica, que foi um aumento de quase 100% das bolsas pagas na UF nessa vigência, né? E a gente tem, pode passar para outro? A gente tem aqui o quadro desse ano, que esses processos estão sendo avaliados. A gente termina a avaliação
deve fechar essa avaliação agora, na quinta-feira, e vai divulgar o resultado na semana que vem, quando aí abre o período de recursos, né, para aqueles pesquisadores que sentiram que a nota não correspondia ao que eles esperavam. Mas foi uma coisa bastante legal, porque houve um aumento de 34% de entrada, né, nessas solicitações de bolsa de iniciação científica. A área de ciências exatas da Terra teve um aumento realmente muito significativo, que foi 61% a mais de solicitações esse ano em relação ao ano passado. Tá? Então, aqui é só como o processo é feito. Depois, se alguém quiser algum detalhamento da análise do projeto PIBIC, entre em contato comigo. Isso é um programa super legal, que é o PIBIC do ensino médio, que depois eu tenho que conversar com o Tadeu sobre isso, que está super interessado, né? Porque é a Bolsa de Iniciação Científica atuando no ensino médio. Nós começamos com essas duas escolas, que são duas escolas públicas lá em Niterói. Nós achávamos que o CNPq estava restringindo essa escola, mas como a gente ainda tem bolsa para ser alocada, a gente está recebendo a possibilidade, quer dizer, é possível a gente indicar outras escolas, de repente até uma escola aqui de campus, acho que a gente pode fazer isso também, porque a gente tem ainda um quantitativo de bolsas ainda sem alunos, e que se algum professor tiver interesse em orientar, entrar em contato comigo, que a gente vai entrar em contato com a Isabel, que é quem está coordenando esse programa, parceira aí super fundamental nesse projeto, para a gente andar com ele. Bom, então, em relação só para voltar rapidinho, essa alocação... Não, pode seguir. Em relação ao plano de desenvolvimento institucional, esse ano apareceram esses 3 novos, que esse aqui, na verdade, não é um novo, mas ele entrou como novo dentro do PDI, esse novo pesquisador da UF. Então, para eles, aqui, quando houve a separação dos recursos do PDI, ele apareceu como um projeto novo para ser lançado em 2011. Mas esses dois aqui são realmente novos, que é o Fomento à Pesquisa e Pós-Graduação nos campos fora da sede, e que a gente foi contemplado com essa quantia para ser gasto em relação a esse desenvolvimento da pesquisa e pós-graduação em vários polos, né? A gente tem aqui o polo de Volta Redonda, o polo de Rio das Ostras, Nova Friburgo, Angra dos Reis, Campos, Pádua, acho que fica aí, e Pádua, né? Então, a gente tem feito essa visita a todos esses campos e a gente, então, quer fazer essa troca com vocês para a gente saber como que nós vamos realmente colocar nos editais. A gente tem que criar um edital para ver como é que a gente vai atuar junto a esses polos, né, fazendo esse apoio ao desenvolvimento da pesquisa e pós-graduação desses polos da UF. Quer dizer, é claro, né, todos reconhecemos esse crescimento, essa expansão da UF no interior, é um crescimento tanto no que diz respeito ao corpo docente, como ao corpo discente, técnico, né? E isso, então, gera uma demanda, gera uma necessidade de um gerenciamento de movimentos proativos, capazes de criar um ambiente favorável ao desenvolvimento da pesquisa individual e coletiva, e levar à formação de grupos de trabalhos com trocas de experiências direcionadas a programas mais maduros cientificamente. Quer dizer, a gente acredita que essa troca com alguns programas de pós-graduações que já estejam mais maduros, já estejam com várias turmas formadas, essa interação com grupos ainda mais júnior seria bastante eficiente, que a gente poderia promover essa troca através de visitas, através de criação de minicursos, através, sei lá, isso aí a gente está aqui para escutar vocês e ver qual é o melhor formato para isso daí. Quer dizer, a meta fundamental desse programa é o fortalecimento acadêmico-científico desses centros fora da sede. A gente entende que Volta Redonda é mais do que um campo fora da sede, já é uma universidade bastante consolidada, né? Mas a gente vê novos programas também começando, né? A gente tem um grande número de docentes que foram contratados e a gente quer ver também, tem uma parcela aí desses recursos que podem ser alocados aqui para Volta Redonda. Quer dizer, o propósito da PROP é lançar uma série de movimentos para acelerar esse crescimento de forma organizada com qualidade.
E o primeiro passo está sendo, né, essa visita às unidades do interior. Então, nesses lugares que nós já fomos já fomos essa aqui é a 5ª viagem que nós estamos fazendo, é o que a gente tem pedido, a gente tem conversado bastante, cada lugar tem sua peculiaridade, mas é interessante que, de repente, fique consolidado um grupo que traga essa informação por escrito para a própria, né? Como se fosse uma comissão, alguma coisa assim, para a gente, num tempo bastante curto, poder saber dessas necessidades e tocar para frente, porque a gente tem que construir esses editais, tá? Então, pode passar. Então, a gente tem aí um valor total que está escrito aqui no slide, né? E, a princípio, tem toda essa divisão que foi feita lá na comissão mista que forma esse plano de desenvolvimento institucional. E a gente, então, deixa em aberto, não sei nem que a gente vai fazer isso, acho que a gente vai conversar isso tudo no café, não sei. Em relação ao levantamento, a gente quer buscar sugestões de vocês, de como a gente vai fazer para trabalhar com esse implemento, né, da pesquisa da pós-graduação aqui em Volta Redonda, e eu acho que é super importante que vocês realmente falem para a gente essas necessidades de vocês e como é que vocês veem que vai ser uma melhor alocação de recursos aqui em Volta Redonda para esse programa. Tá? Então, a gente vai estar aí à disposição. Também, quem tiver dúvida de FOPESC, qualquer edital desse, da equipe da gente está aí à disposição para trocar essas ideias. Tá bom? Acho que é isso.